Queridos, o apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, nos versos 13, tem uma música, tem a mensagem que ele deixa ali, é uma mensagem que eu era gurizinho, era pivetinho, eu ouvia muito o programa que era na época do vinil ainda, aqueles bolachão. Esta é a voz da profecia, um programa de fé e esperança. Muita gente está risada porque lembra disso também, então eu também está fazendo jus, né? Mas, queridos, o pastor Roberto Rabelo, esse verso, eu gostava tanto de ouvir a voz dele dizendo que acerca da esperança que ficava e segurava, ele dizia tremendamente: e nós, segundo a sua promessa, aguardamos no céu uma nova terra. E ele dizia: dos quais habita a justiça. Ele fazia questão de todos os programas dele ler esse verso para não fugir da realidade que está escrita. Queridos, isso tem que impressionar a nossa vida. Isso tem que sustentar o nosso cristianismo. Isso tem que sustentar os nossos dias aqui. A breve volta de Jesus, o retorno da volta de Jesus. Não, por favor, querido, eu vou fazer um apelo a você nessa tarde, nessa noite, no início dessa semana. Pode esquecer o que você quiser da sua vida. Pode deixar passar o que você quiser da sua vida. Mas nunca se esqueça da volta de Jesus. Nunca deixe passar a volta de Jesus. O nosso penúltimo pastor lá no distrito do Bosque saiu na revista Adventista, não sei quantos leram. Fizeram também uma rápida menção dele na TV Novo Tempo. Márcio Rogério Carvalho. Aos 35 anos, esse homem pregou no sábado pela manhã na igreja central, na igreja do distrito do Bosque. A igreja fica no colégio. É uma igreja de aproximadamente 450 membros. A igreja também grande, uma igreja muito vibrante, é que nem aqui, sobra pianista, falta piano, sobra pianista. Aqui falta o piano, aqui falta instrumento, né? Porque instrumentista tem as porções. A igreja também é tremenda. Esse pastor, queridos, a vida dele era viver pelo Evangelho. A vida dele era pegar o exército e marchar como um grande general. E naquele sábado, ele fez uma mensagem que a igreja, os pilares da igreja abalaram. Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 30. Quando aqueles homens reuniram e resolveram orar de verdade, orar de alma, de vida. Os muros, o chão tremeu, a terra tremeu. E naquele sábado, aquele pastor, ele fez uma mensagem tremenda e poderosa, conclamando a igreja ao verdadeiro reavivamento, a igreja a retornar, a igreja a buscar novamente a Deus em primeiro lugar de sua vida. E quando aquele homem, terminando o sermão, ele fez uma pergunta que mexe com o coração de todo cristão que ouve. Ele disse: eu vou para o céu. E ele perguntou para a igreja: você vai? Se eu fizesse essa pergunta para você hoje, queridos: eu vou para o céu, você vai? Só você pode responder. Ninguém mais pode responder. Só você pode responder. A sua vida diz se você está vivendo uma vida de ir para o céu. E por incrível que pareça, queridos, a igreja naquele dia saiu realmente movida pelo poder do Espírito Santo. Naquele dia, queridos, 5 de maio de 2012, ao final da tarde, quando terminou todo o programa, aquele homem não parava. Parecia que os dias dele, ele vivia sempre correndo. Se você batesse na porta da casa dele 2 horas da madrugada, pastor, precisamos dar um estudo bíblico, ele falava assim: já estou dentro do terno. Eu sempre dizia para ele: pastor, o senhor dorme de terno, não é possível. Queridos, junto com a minha esposa, nós temos um hábito de acordar de madrugada e orarmos. E numa das noites nós acordamos na madrugada e começamos a orar. E oramos, nós orávamos intensamente
pelo pastor Márcio. Se você não tem esse hábito, eu nem conheço fisicamente o pastor que hoje está no distrito aqui, mas ore pelo pastor. É o pastor aqui? Obrigado, pastor. Prazer em conhecê-lo. Queridos, orem pelo pastor. Não tenho nada combinado com ele. Queridos, mas orem pelo pastor. Se a sua vida como cristão, você tem lutas, esse homem tem muito mais lutas. E nós orávamos, naquela madrugada, nós oramos pelo pastor Márcio. E por incrível que pareça, acabamos de orar assim, 4h30 da manhã, nós passamos uma mensagem para ele, pensando que ele ia estar dormindo e aí no outro dia que ele acordasse, ele ia pegar a mensagem. Mas nós mandamos uma mensagem para ele 4h30, 4h30 mais meia, vem a resposta, também chorando. Queridos, aquele homem, você falava com ele qualquer hora e ele estava orando. Naquele sábado, 5 de maio de 2012, 6 horas da tarde, 18 horas, tínhamos uma reunião no Ministério da Família do Distrito, estávamos terminando os últimos detalhes de um encontro de casais distrital. Terminou a reunião, 6h30, ele tinha uma cerimônia de bodas de ouro de um casal na cidade de Paraibuna. 6h30 terminou, fui até, conversei com ele um pouquinho mais ali fora. Ele terminou de conversar com mais dois, foi para casa, pegou o terno, pegou esse carro. Até hoje não se explica como foi que aconteceu, algo impossível de acontecer. A rodovia dos Camões, ela tem um canteiro de chuva bem forte. E ele indo para a cidade de Paraibuna, no lado oposto da pista, são pistas, uma desce, a outra sobe, pistas distantes, não tem nada, e um canteiro no meio, é impossível de acontecer o que aconteceu. Um homem tomado pelo álcool, embriagado até as últimas, saindo de um churrasco, numa D20 branca, uma S10 branca, perdeu o controle num local impossível de acontecer qualquer coisa. Aquele homem atravessou o canteiro, a caminhonete dele decolou e caiu em cima, no peito do pastor Márcio. Queridos, conversei com ele 10 minutos antes dessa fatalidade. Parecia, a igreja chorava e dizia, era impressionante, achávamos que eles estavam se despedindo, porque ele dizia, eu vou para o céu, eu vou para o céu, e eu quero te ver lá, você vai? Queridos, a família dele continua. Ele deixou um garotinho, o Kaique, o mais velho, com 15 anos, hoje ele está engenheiro com ele, fazendo ensino médio, Deus seja louvado por isso. Mas ele deixou o pequenininho, o Ethan Joshua, 3 anos de idade. Ele tinha 35 anos, a esposa 34. Não sabia o que fazer. A mãe não sabia o que fazer. E o menininho, todos os dias, 10 horas da noite, esperava o pai na porta, porque era o momento que o pai tinha para brincar com ele. Se vocês vissem, querido, a cena daquele garotinho, todas as noites, esperando o pai entrar pela porta do apartamento, 10 horas da noite, você chora por ver a violência e a maldade do pecado, e quanto nós estamos precisando da plenitude do Espírito Santo para que Jesus volte logo. Se essa é a última mensagem, a última profecia, o último momento que nós vamos viver é essa, a pregação do Evangelho na plenitude do poder do Espírito Santo. E a música que mexe conosco, a música que nós sempre cantamos, a música que nós nos encontrávamos e cantávamos é essa, a plenitude do Espírito Santo. Nessa noite eu não poderia deixar de fazer esse apelo a você. O Espírito Santo não vem por dose, o Espírito Santo não vem na farmácia, o Espírito Santo você não pega na prateleira, o Espírito Santo você não escolhe, você não vai em saudão. O Espírito Santo de Deus, plenitude. Eu faço um apelo para você. Entregue a sua vida, renda todos os seus caprichos à plenitude do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nos próximos dias que você tem pela frente. E lembre-se, tudo que você for fazer, faça no ouvido
e pelo Espírito Santo.